Salve, salve, torcedor vascaína. Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha aí, a gente está quase chegando a 2.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda também o canal. Termina o jogo, Vasco 2, Palmeiras 2, um jogo com muita expectativa. Começou primeiro com aquela guerra pelo Maracanã, logo depois que conseguiu, né, a questão de vencer essa guerra na justiça, né, veio aquela expectativa por casa cheia, que realmente se confirmou, apesar de que foi divulgado que foi vendido 60 mil ingressos, mas ficou um pouquinho abaixo ali, né? Mas casa cheia, expectativa muito grande, outro jogo extremamente difícil, por mais que o adversário esteja envolvido em diversas competições aí, com jogos em sequência, né? Não veio com o time considerado titular, apesar que veio com muitas peças de jogadores titulares, mas veio com o time mesclado ali, e a expectativa era muito grande, mais um jogo difícil, né? Mas o jogo se comportou, foi um pouquinho diferente do que foi contra o Galo, né? O Galo ele colocou uma intensidade de jogo muito maior que o Palmeiras, né? O Palmeiras fez um jogo ali no primeiro tempo, fez um bom jogo o Palmeiras, né? Tentava acelerar um pouquinho com o volante que jogava por dentro, eu esqueci o nome dele, jogava Zé Rafael, um outro volante, e esse que o Andrei saiu para o combate direto, né, para marcação junto com ele, né? Mas era um Palmeiras lento, Palmeiras sem criatividade, um jogo, aliás, não é só o Palmeiras não, o Vasco também, né? Foi um jogo muito equilibrado, sem os times terem criatividade, com dificuldade na construção de jogadas, tanto o Dudu quanto o Arthur, dois jogadores perigosos, né, que estavam sendo bem marcados, e o Vasco no seu jogo tradicional de dar a posse de bola para o adversário e baixar suas linhas para tentar sair no contra-ataque, da mesma forma como fez contra o Galo, que a gente tinha comentado isso já naquele pós-jogo contra o Galo, que provavelmente a postura do Vasco seria também essa contra o Palmeiras, né? Mas fica aquela frustração pelo empate. E aí, claro que depende muito de quem está analisando. Existem pessoas que, diante do adversário que a gente estava jogando, né, que o resultado foi um excelente resultado, né, contrariando todas as previsões. O Vasco pegou Atlético Mineiro e Palmeiras, dois dos principais times do Brasil, né? Então, todas as previsões estavam dando com que o Vasco ia ter extrema dificuldade e iria perder os dois jogos. Eu vi muita gente falando isso aí, né? E os resultados foram totalmente diferentes, né, das previsões. O Vasco, de 6 pontos disputados, né, conquistou 4. Então, assim, são duas vertentes de análise. Se analisar apenas o resultado, né, conseguimos excelentes resultados. Se a análise partir apenas pela variável resultado. Agora, se você analisar a performance, aí, né, são coisas distintas. A performance do Vasco nos dois jogos, né, no geral, não foi uma boa performance, apesar de que no primeiro jogo contra o Galo, o Vasco tenha feito uma partida defensivamente perfeita, né? Erro praticamente zero na parte defensiva, diferente do jogo de hoje, né, que tomamos gols de bola aérea, com falha de posicionamento ali dos zagueiros, né, com falha de marcação que possibilitou os cruzamentos, enfim, houveram algumas falhas que permitiram, né, os gols saírem, né, por questões de bola aérea, diferente do jogo contra o Galo. Mas, no geral, essa performance, principalmente do Vasco baixar muito suas linhas, dar posse de bola para o adversário e, em certos momentos do jogo, abdicar até do ataque, essa performance incomodou. Claro, incomodou alguns torcedores. Outros, né, que preferem analisar pela vertente do resultado em si, né, aí são análises distintas. No nosso caso aqui do canal, né, que a gente tenta sempre correlacionar resultado com performance, até porque quando há o descasamento dessas variáveis, você passa a depender mais da sorte. Quando os resultados aparecem sem ter a performance, né, como base de sustentação, você passa a contar com a sorte. E contar com a sorte é aquilo. Uma hora a sorte está a seu favor, outra hora a sorte está contra. Por exemplo,
todo o cenário foi praticamente igual, claro, tirando a intensidade do time do Atlético e a intensidade do time do Palmeiras, foi totalmente diferente. Mas percebe que o cenário foi praticamente igual. Vasco 2-0, cede o gol no final do primeiro tempo e vai para o segundo tempo, né, com aquela dúvida de, temos que sustentar uma possível pressão de um time melhor qualificado. Contra o Atlético Mineiro, né, tivemos a sorte de o sistema defensivo sustentar a pressão de um time muito mais intenso que o do Palmeiras, né, e sair com os 3 pontos. Hoje não tivemos a sorte ao nosso lado, cometemos algumas falhas e que possibilitou o Palmeiras de empatar, né? No meu ponto de vista, diante das circunstâncias que estava a partida, porque o futebol é assim, né? A gente às vezes tenta fazer algumas previsões antes do jogo acontecer, mas o futebol é dentro das 4 linhas, né? Claro que a gente sabe que a gente tem um histórico muito ruim, né, esportivamente falando, e esse histórico ruim, ele se perdurou ao longo de um tempo muito grande. Então, quando isso acontece, tende a balizar as opiniões, sempre para baixo, né? Então, o pensamento ele sempre fica para baixo. Isso aí para se reverter só ao longo do tempo, né, com a manutenção de resultados positivos ao longo do tempo. Aí o pensamento do torcedor vascaíno volta ao normal. O torcedor do Flamengo passou por isso, o torcedor do Palmeiras também passou por isso, o torcedor do Fluminense passou por isso e o torcedor do Vasco vai passar por isso. Eu comentei isso em alguns grupos de WhatsApp. Então é um processo natural, não espere pensamento grande, né, nesse momento de início de reconstrução. Isso não vai acontecer. Então tende ao torcedor estar satisfeito, né, com o resultado, mesmo diante das circunstâncias. Quais as circunstâncias? O Vasco dentro de casa, ganhando de 2-0, né, dentro de casa com 60 mil pessoas e o adversário não desfalcado e não incomodando tanto assim, não botando aquela intensidade de jogo, aquela pressionando o Vasco, encurralando o Vasco no seu campo de defesa, girando bola rápido, né, e troca de movimentação constante, que nem foi o Atlético Mineiro no Mineirão, né? O jogo não foi assim. O Palmeiras não tinha essa intensidade que nem teve o Galo, né? Não girava a bola rápido, mantinha a posse de bola, né? Certos jogadores ainda tentavam acelerar o jogo, como o Gabriel Menino e o Gustavo Rios, lembrei dele. Gustavo Rios tentava acelerar o jogo, mas o Vasco estava controlando a partida. Claro, mesmo com uma deficiência maior em termos de marcação no meio-campo, né, que nem tivemos hoje, o Vasco estava conseguindo sustentar a posição até que vieram os gols. Então, quando o Vasco ele adota uma postura diferente, quando ele tenta botar a bola no chão, prender a bola, né, tenta evitar em certos momentos fazer essa transição ofensiva com bola longa, o Pedro Raul segurar a bola para o time sair lá de trás. Hoje conseguiu fazer isso, coisa que eu não tinha conseguido contra o Galo, conseguiu hoje, em certos momentos, fazer isso. Quando o Vasco põe a bola no chão e tenta sair para o jogo sem pensar nessa questão de o adversário é um time superior, o adversário é um dos principais times do país. Quando o Vasco tenta fazer isso, o Vasco incomoda o adversário. Né? À toa que incomodou hoje, fez 2-0, né? Com o Alex Teixeira saindo no contra-ataque, né? Ali ele tentou chutar para o gol, ele não cruzou. Pedro Raul fez o gol, né? Então quando o Vasco, o próprio Orelhano que entrou hoje saiu por baixo driblando. Então quando o Vasco tenta fazer isso, quando tem lapsos de pensamento de somos clube grande também, apesar do momento desportivo, e vamos tentar jogar, o Vasco incomoda. Agora, quando o Vasco volta à normalidade temporária ao longo do tempo, que é o que aquela normalidade dá, não. Mas o Palmeiras é muito mais forte, mas o Flamengo é muito mais forte, mas não sei o que, e se comporta como um time pequeno, aí incomoda. A performance incomoda. No geral, o comportamento foi mais ou menos parecido, como eu falei com vocês. Tivemos extrema dificuldade na saída de bola, né? Rodrigo, né? Falhas, né? Na saída de bola. Não é de hoje que isso acontece desde o Carioca, né? Mas aí vem aquela questão, né? de dar passos mais rápidos, né? Do que a gente tem que dar uma supervalorização do jogador, que o Rodrigo, não sei o que, assim, olha, gente, calma, que é um garoto novo, primeiro ano de profissional, né, primeiro ano na Série A do brasileiro, é diferente, né? Então, assim, dificuldade na saída de bola. Hoje também eu percebi uma dificuldade na saída de bola do Robson, do zagueiro, né, em certas oportunidades, dando chutão, tentando forçar passe por baixo, né, cometendo alguns erros. Isso aí não passa só do Robson,
né? É uma culpa exclusiva do Robson. O Léo Pelé também errou algumas situações dessas, porque o Vasco não se tem aproximação dos jogadores. O Vasco é um time que dá muita profundidade, então fica um bloco de jogadores dando muita profundidade, colocando vários jogadores no campo de ataque. Em compensação, afeta na saída de bola. Então força, se o time adversário pressiona a saída de bola do Vasco, principalmente pressiona o nome da bola, sem ter aproximação, sem ter opção de passe, vai forçar os zagueiros, vai forçar o time do Vasco a fazer bola longa. Se você não ganhar a primeira bola, né, ou então brigar pela primeira bola e não ganhar a segunda bola, o adversário vai manter a posse de bola e volta o time do Vasco a ser pressionado. Hoje ainda conseguimos ganhar a primeira bola e ganhar a segunda bola em diversas oportunidades. Contra o Galo nem isso aconteceu. Então a pressão foi intensa em cima do Vasco. Hoje não. Hoje o Vasco conseguia prender mais a bola, o Pedro Raul conseguia prender mais a bola, o próprio Alex Teixeira, né? Em certo momento o Vasco saindo por baixo. Por exemplo, o gol do Vasco foi construído uma jogada por baixo de uma bola longa, excelente bola longa do Jair, que não é novidade, a gente mostrou aqui os vídeos de performance do Campeonato Carioca e mostramos altíssimos índices do Jair em acerto de passe, em bola longa, né? Então isso não é novidade, né, para o Jair. Então ele não fez nada de anormal, porque ele tem qualidade para fazer isso, mas incomoda essa questão do setor ofensivo do Vasco. E aí a gente precisa trazer alguns pontos para análise. O Vasco ele mudou a sua postura daquele clássico que nós ganhamos contra o Flamengo para frente, a partir do momento que o Vasco começou a entrar com 3 volantes, Andrei, Jair e Rodrigo, né? O Vasco jogava só com 2 volantes e o Alex Teixeira improvisado na meia com o Eric Marcos na ponta esquerda. Então, o Vasco jogava de uma forma diferente. O Vasco mudou a sua postura, né? Acredito eu que o que fez com que o Vasco mudasse essa postura foram 2 variáveis. Uma, a volta do Andrei, né, que seria naturalmente o titular, e outra pela questão do adversário em si, de estar jogando contra adversários mais fortes, né, com times prontos, diferente do Vasco, que está num processo de reconstrução aí. Mas o que causa intriga é o seguinte, que durante esse período da vitória do Vasco para frente, o Vasco também pegou adversários frágeis, como por exemplo o Bangu, o Atlético e o ABC. E, no entanto, a postura foi a mesma. Dificuldade na construção de jogadas, né? Transição ofensiva acelerando em diversas oportunidades com bola longa, seja para os extremos, seja para o Pedro Raul ganhar essa primeira bola e dar tempo para o time sair lá de trás, coisa que não estava acontecendo, né? Então, assim, isso causa um ponto de dúvida, né? Por mais que, analisando a variável resultado, foram excelentes resultados contra 2 equipes que provavelmente vão brigar pelo título, né? De 6 pontos conquistados, conquistamos 4. Então, analisando a variável resultado, foram excelentes resultados. Agora, a performance ainda me faz ficar com o pé no chão. A gente sabe que é um time que está em reconstrução, mas assim, essa dificuldade ofensiva do Vasco, essa aceleração na transição ofensiva em bola longa, isso me incomoda. O Vasco poderia adotar uma situação de fazer uma transição defensiva de forma mais lenta, mantendo a posse de bola para aproveitar as características dos jogadores que jogam por dentro. Quem? Andrei e o Jair. Eles não têm velocidade. Então eles ficam correndo sem a bola o tempo todo e, consequentemente, vão cansar. Que nem estão cansando, né? Porque o Vasco fica fazendo transição em bola longa o tempo todo. Então eles ficam correndo sem a bola o tempo todo. Seja para tentar se aproximar dos jogadores de frente, seja para correr atrás do adversário que está mantendo a posse de bola, girando bola de um lado para o outro. Correr sem a bola cansa, né? Então isso me causa uma preocupação. O resultado ele tem que estar casado com a performance, né? Quando isso não acontece, eu já falei para vocês, a gente passa a contar mais com a sorte. Na minha humilde opinião, o empate é frustrante diante das circunstâncias, né? Se analisar friamente estágios, né? Claro que muitos vão cravar que foi um bom resultado diante do estádio do Palmeiras, está anos-luz na frente do Vasco. Mas diante das circunstâncias, o Vasco 2-0 na frente do placar e o Palmeiras jogando mal, dava sim para o Vasco ter um pouquinho mais de ousadia, né? Manter mais a posse de bola, ter coragem para manter a posse de bola e trocar a posse de bola no seu campo de defesa com uma aproximação maior dos jogadores. Está faltando aproximação, tanto na parte da saída de bola quanto na parte da construção de jogadas no terço
final, na intermediária do adversário. Os jogadores não estão se aproximando para causar superioridade numérica em cima do setor defensivo do adversário. Isso não existe. Não existe troca de posicionamento para confundir a marcação adversária. Falta infiltração, coisa que acontece no Palmeiras. O Palmeiras faz uma modificação. O Abel entra com um meia, até alto, até um meia, né? E esse meia, ele começa a pressionar a segunda linha do Vasco, né? É assim que sai o gol de empate do Palmeiras, numa bola cruzada do Dudu, né? Ele é destro, jogando pela esquerda. Então, falta aquela malícia também de marcação. Ele estava tentando o tempo todo, jogando a bola para dentro e fazendo aquele cruzamento diagonal para os jogadores do Palmeiras do outro lado do campo atacarem agressivamente a segunda linha do Vasco e, consequentemente, jogar pressão ali. Foi o que aconteceu e saiu o gol do Palmeiras. O Piton marcando 2, né? Tanto o meia que entrou quanto o Arthur. O Arthur com 1,68 m vai e faz o gol de cabeça. Então, esse tipo de jogada, né? Ou você pressiona o homem da bola para evitar o cruzamento, né? Ou você vai marcar a distância, mas você fecha o meio, né? E força o jogador a ir para o fundo, para a perna ruim. Que aí você evita esse tipo de cruzamento e, consequentemente, tira a pressão da segunda linha do Vasco, que são os 4 defensores, né? Então, o Vasco falhou nesse quesito. No primeiro gol, por exemplo, mesma coisa, num bote errado, permitiu com que saísse o cruzamento, né? E sai o gol do Palmeiras, do Rafael Navarro, né? Com espaço para cabecear, isso tem que ser ressaltado, coisa que não aconteceu no jogo contra o Galo, né? Então, assim, mas no geral, a performance ainda me preocupa. Agora vem um jogo contra o Bahia dentro de casa, um adversário totalmente diferente do Atlético Mineiro, totalmente diferente do Palmeiras e totalmente diferente do Flamengo. Qual vai ser o comportamento do Vasco? Vai manter a marcação em linha baixa e dando a posse de bola para o adversário e saindo no contra-ataque? Ou vai tentar propor jogo? Né? O Bahia, eu acompanho bem aqui, tem extrema dificuldade na construção de jogo, né? Em construção de jogada, extrema dificuldade. Agora, é um time que opta pela velocidade o tempo todo, né? Com o Jacaré, por exemplo, é bastante veloz. O meia Danielzinho é bom jogador. O atacante Everaldo é bom centroavante. E aí, como é que o Vasco vai se comportar contra o Bahia? Né? Essa é a preocupação. Né? Faltam peças? Faltam peças. A gente está cansado de saber, inclusive a própria diretoria de futebol da SAF sabe disso e na próxima janela, consequentemente, vão trazer jogadores. Mas a gente precisa melhorar principalmente essa construção de jogadas no terço final do adversário. Os jogadores precisam se aproximar mais. E para se aproximar mais, né, a gente precisa parar com essa transição ofensiva em bola longa. Mantém a posse de bola. Faz uma transição defensiva de forma mais cadenciada para aproveitar as características dos jogadores por dentro, mas isso vai fazer com que o time jogue mais compacto, né, no seu setor de ataque, no seu momento de ataque, e jogando de forma mais compacta no seu momento de ataque, os jogadores vão estar mais próximos, e aí você, numa troca de movimento, numa troca de posição e movimentação constante, você consegue criar superioridade em cima do adversário. Então, às vezes, falta ousadia ao Vasco, faltou ousadia, tanto no jogo contra o Galo, né, quanto no jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o Galo, diante das circunstâncias, jogando fora de casa, a intensidade que o Galo colocou, né, e principalmente na dificuldade de manter a posse de bola, de ganhar a primeira bola, principalmente do Pedro Raul, né, foi um excelente resultado. Agora, contra o Palmeiras, fica a frustração que a gente poderia ter vencido esse jogo se tivesse sido um pouquinho mais ousado. Por exemplo, quando eu falo em ousadia, essas substituições 6 por meia dúzia, tira um volante, põe outro volante, tira um ponta, põe outro ponta, tira, sabe? Me incomoda. Por exemplo, o Vasco tá 2-2 jogando dentro de casa, né, contra o adversário que não estava com tanta intensidade assim. Por que não pressionar mais o adversário e buscar a vitória? Buscar a vitória, por exemplo, não seria sacar o Jair e entrar com o Galarza. Seria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tira o Figueiredo da ponta, traz ele para o meio e entra com o Orelhano, né? Seria uma modificação para mostrar que, ó, temos condições de vencer esse jogo, né? E o Orelhano vai, por exemplo, e faz uma jogada daquela ali por baixo, por 3, puxando o contra-ataque, né? Driblando, 1, 2, 3, né? E causando desconforto no Palmeiras, né? Então faltou esse pouquinho de ousadia, mas, enfim, pode ter sido uma estratégia de jogo diante da diferença de qualidade
né, do Vasco para o adversário. Não que o time do Vasco seja uma baba, que nem muitos cravaram e cravam até hoje. O Vasco não é uma baba, tem qualidade, nós temos qualidade, temos defeitos, mas nós temos qualidade. E nós provamos aí em termos de resultado, de performance, ainda deixou um pouquinho a desejar. Vamos ver como é que vai ser no próximo jogo contra o Bahia, que aí é um adversário totalmente diferente, e aí nós vamos ver como é que vai ser a performance. Vamos dar posse de bola para eles jogar como time pequeno, saindo no contra-ataque, ou vamos propor jogo e encurralar eles lá no campo de ataque? Vamos esperar para ver no que vai dar. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Vasco iniciando bem o campeonato, né? Esqueci de falar a tabela para vocês. O Vasco está na terceira colocação com 4 pontos. Fluminense é o líder com 6. Vamos em frente. Vamos em frente. Esse início de campeonato empolga. Nós já vimos o ramonismo, se lembra? Com 3 vitórias seguidas. Todo mundo, agora vai dar para chegar na Libertadores. No entanto, depois... Mas eu acredito que aquele time era um, esse time é outro, né? Time diferente, qualidade diferente. Vamos em frente, jogo a jogo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.